Podem sentar-se. Leitura da Epístola de São Paulo Apóstolo aos Filipenses. Liga o ventilador para mim agora, não tá? Só depois. Irmãos, estou certo de que aquele que começou em vós tão boa obra, há de levá-la a bom termo até o dia do Cristo Jesus. É justo que eu pense isto a respeito de todos vós, pois vos trago no coração e sei que, tanto na minha prisão como na defesa e confirmação do Evangelho, vós todos comungais comigo da graça. Deus é testemunha de que tenho saudades de todos vós, com a ternura do Cristo Jesus. E isto eu peço a Deus, que o vosso amor cresça ainda e cada vez mais em conhecimento e em todo discernimento, para distinguirdes o que é melhor e fiqueis íntegros e irrepreensíveis para o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça que nos vem por Cristo Jesus, para a glória e louvor de Deus. Evangelho segundo São Mateus. Naquele tempo, os fariseus tramaram entre si para surpreender Jesus em alguma palavra. Mandaram seus discípulos junto com alguns partidários de Herodes para perguntar: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que ensinas o caminho de Deus segundo a verdade. Não te deixas influenciar por ninguém, pois não fazes acepção de pessoas. Dize-nos o que te parece. É permitido ou não pagar tributo a César? Jesus, porém, percebendo-lhes a maldade, disse: Hipócritas, por que me quereis pôr à prova? Mostrai-me a moeda do tributo. Apresentaram-lhe um denário. De quem é esta figura e a inscrição? Perguntou Jesus. De César, responderam. Jesus então lhes disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Podem sentar-se. Hoje é o 22º domingo depois de Pentecostes. Quando o padre faz a tradução, não se responde Deo Gratias, não se fala Laus tibi Christe, porque é apenas a tradução. A leitura já foi oficialmente proclamada ali liturgicamente, né? Quando o sacerdote cantou a epístola, o evangelho. Meus amados irmãos, nós somos interpelados por São Paulo aqui, quando ele fala aos filipenses, para que nós cresçamos mais e mais na caridade e no amor a Deus. Portanto, não devemos nos contentar. Sei que aqui cada um tem a sua história, histórias até bonitas de conversão. Alguns começaram desde criança, outros na juventude, outros até numa certa idade, mas para todos é sempre um começo, é sempre um recomeço, e nunca podemos nos contentar, né? A gente não pode achar que já fez o bastante, né? Precisamos crescer mais e mais na caridade, na compreensão e no discernimento, falou São Paulo aos Filipenses. Vocês perceberam no Evangelho que os fariseus não tinham sabedoria, não tinham discernimento, não tinham caridade, né? E quiseram, e em muitas ocasiões, tentaram de diversas formas colocar Jesus à prova, né? De certa maneira, encarniçaram a vida de nosso Senhor e ainda chegaram ao ponto
de se unirem aos herodianos. Eram rivais, eram contrários entre si. Os herodianos eram cúmplices do governo e eram a favor de se pagar o imposto. Já os fariseus odiavam os romanos. Mas para poder tentar Jesus, eles estavam unidos na mesma causa, né? Mas não é que eles vieram lisonjeando Jesus, falando verdades, e olha só as 3 verdades que eles falam, porém não acreditando no coração, porque eram falsos, eram hipócritas, né? Como o próprio Jesus vai depois recriminá-los. Sabemos que és verdadeiro, ensinas o caminho da verdade e não fazeis acepção de pessoas, né? É verdade. Jesus, ele é verdadeiro, tanto é que ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade, eu sou a vida. São João, não é? Capítulo 14. Interessante que Jesus, ele é o caminho para que nós cheguemos à verdade e à vida plena, né? Tanto é que lá em São João, também no capítulo 10, nosso Senhor fala que ele veio trazer a vida, e a vida em abundância. E nós estamos nesse caminho o tempo todo da nossa vida, da nossa espiritualidade, a partir da nossa conversão, estamos nesse caminho, procurando o nosso Senhor para que alcancemos a verdade, mas sobretudo a vida plena. E nós já alcançamos a vida plena, que é a posse da graça, né? É o próprio Cristo que vem a nós nos comunicar a sua vida divina. E assim nós estamos na verdade, porque uma pessoa que está na graça não vive no erro, não sucumbe às mentiras do mundo, às ilusões do pecado e do demônio, né? Que vem certamente nos roubar essa estabilidade interior, essa vida plena que nós temos aqui já pela graça, mas que poderemos alcançar ainda em maior plenitude no céu. Por isso que o demônio, ele quer tirar essa vida de nós, porque ele tem inveja, né? Porque ele já perdeu essa vida para sempre. Agora, nosso Senhor também, ele ensina o caminho segundo a verdade, né? E isso é verdade? Os fariseus estavam certos. Se vocês quiserem, portanto, saber qual é o caminho da verdade e como que nosso Senhor ensinou a doutrina da verdade, é só pegar o Evangelho de São Mateus e ler o Sermão da Montanha, né? Capítulo 5º, 6º e 7º. Lá vocês vão ver uma doutrina muito bem explicada a respeito de muitos assuntos da vida de fé, da espiritualidade, da caridade, da vida de família, casamento. Não é que no final dessa pregação maravilhosa de nosso Senhor, o sermão das bem-aventuranças, os judeus que estavam lá ouvindo, eles disseram assim: quando Jesus terminou o discurso, a multidão ficou impressionada com sua doutrina. O evangelista escreveu assim, né? Com efeito, Jesus ensinava como quem tem autoridade. Como quem tem autoridade. Como que nosso Senhor devia falar bem, né? E como que devia ser encantador poder ouvir a voz da verdade, mas que ensinava com autoridade, não como os escribas e os fariseus, que apenas esboçavam externamente santidade, talvez até arrotassem uma espécie de empáfia, como se eles fossem justos, mas se preocupavam apenas serem justos aos olhos dos homens, né? Mas diante de Deus, vamos ver depois aqui como que nosso Senhor vai recriminá-los. Mas quando eles dizem que Jesus não faz acepção de pessoa, é verdade também, lá nos Atos dos Apóstolos, né? No capítulo 10. São Lucas escreveu: em verdade, reconheço que Deus não faz distinção de pessoas, mas em toda nação, em todo o mundo, lhe é agradável somente aquele que o temer e aquele que fizer o que é justo, o que é certo, né? O que é correto.
Claro, nosso Senhor não faz acepção de pessoas, tanto é que Ele procurou a todos para evangelizar, inclusive os pobres, os cegos, os aleijados, os coxos, os mudos, os leprosos, os endemoniados, até mesmo as crianças. Deixai vir a mim os pequeninos, porque é deles o reino dos céus. Vinde a mim vós todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Significa que nosso Senhor quer a salvação de todos, quer consolar cada coração, mas mesmo que Ele não faça distinção de pessoa, obviamente que um dia Ele terá de fazer, porque Ele vai examinar quem é que foi justo e quem é que de fato teve temor de Deus. Não é essa história de que todo mundo vai para o céu sem distinção, não é? Deus é misericordioso, infinitamente, e dá a graça para que todos se salvem. Graça abundante, graça suficiente. Abundante da sua parte, suficiente enquanto cada homem não poderá diante de Deus se desculpar por não ter tido oportunidade. Nosso Senhor, Ele quer que realmente cada um se salve, e Ele nos dá a graça para que sejamos justos, né? Para que sejamos santos. Mas nosso Senhor, Ele teve que recriminar os fariseus. Por que me tentais, hipócritas? Porque nosso Senhor sabia o que eles levavam no coração. Nosso Senhor não os julgou pelas palavras, pelas perguntas, mas nosso Senhor os julgou pelos sentimentos. E aí Jesus, como Deus, Ele pode ver os sentimentos de cada um. Santo Tomás de Aquino, ele diz que nosso Senhor responde de maneira áspera, pois responde mais aos pensamentos maliciosos do que às palavras. Estou repetindo, né? Os fariseus lisonjeavam para fazer perder Jesus. No entanto, Jesus os confundia para salvá-los. Olha só que contraste, né? E aí Santo Tomás termina dizendo: ao homem é mais útil um Deus irado do que um homem benévolo. Porque existem pessoas que lisonjeiam, né? Que muitas vezes querem nos elogiar, e o mundo por tantas e tantas vezes quer também nos enganar, né? Sorrateiramente. As vaidades muitas vezes vêm nos iludir. E quantos falsos amigos vêm nos convidar para o mal, nos lisonjeiam e apenas estão para nos enganar e nos fazer perder, né? E às vezes vêm com uma certa benevolência. O demônio também. O demônio é muito inteligente, ele não vai chegar com a sua cara horrível. Ele vai aos poucos querendo nos enganar. Pois é melhor, meus amados irmãos, que agora nós tenhamos diante de nós um Deus irado, né? Do que a lisonja dos homens falsos e benévolos, entre aspas, né? Inclusive São Paulo aos Filipenses aqui, quando eu li para vocês, ele fala de maneira tão bonita. Por que São Paulo ele quer que a gente cresça na caridade mais e mais? Porque na verdade São Paulo está almejando o último dia, o dia de Cristo, o dia do juízo, né? Quando de fato, aí sim nosso Senhor estará diante de nós com toda a sua ira, com toda a sua justiça. E aí São Paulo diz que é necessário que nós estejamos levando uma vida irrepreensível. É uma coisa bastante difícil, né? Que nada em nossa vida possa ser recriminado ou possa ser condenado, mas que tenhamos uma vida íntegra. É isso que São Paulo fala, uma vida irrepreensível. Ou seja, quando nós estivermos levando uma vida assim, nós podemos até receber de Deus uma palavra de ira agora, mas que seja uma palavra que nos cure, que nos converta, né, que nos console e que nos coloque de novo no caminho da salvação. É preferível agora, né, ouvir uma palavra irada de Deus, porque depois sim, na ira, né, definitiva de Cristo, podemos imaginar o que é que vai ser daquelas pessoas que se deixaram lisonjear, né, pelos falsos amigos, pelas ilusões do mundo e pelas tentações da carne e do demônio. Ainda há tempo, né?
para que nós tenhamos uma vida irrepreensível. Mas nosso Senhor, ele quando chama os fariseus de hipócritas, ou os discípulos dos fariseus, eram todos da mesma laia, né? Se vocês quiserem pegar lá no Evangelho de São Mateus, capítulo 23, nosso Senhor, ele fala assim, olha: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, sois semelhantes aos sepulcros caiados, por fora parecem formosos, mas por dentro estão cheios de ossos, de cadáveres e de toda espécie de podridão. Assim também vós, por fora, pareceis justos aos olhos dos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Enfim, o Evangelho chega no final, porque afinal nosso Senhor, ele tem que dar a resposta se é lícito dar o tributo a César, né? Que se nosso Senhor dissesse que não era para dar o tributo, ele estaria sendo colaboracionista, né, com os opressores pagãos. Ou melhor, se nosso Senhor dissesse não, né, ele estaria sendo conivente com os fariseus. Agora, se ele dissesse que sim, ele estaria sendo colaboracionista com os opressores romanos, né? Ou seja, era um dilema. Nosso Senhor, ele, qualquer resposta que desse, ele ficaria comprometido, né? Mas a resposta de Jesus foi a mais perfeita possível, verdadeiramente admirável. Ele pediu uma moeda, né? Perguntou de quem era a inscrição, aí viu que era de César. Se usais a moeda de César, é porque César é quem manda de fato. Dai, pois, a César o que é de César. Só que aí vem o complemento, né? Que ainda torna a resposta de Jesus mais impressionante, mais bela, mais formidável. Mas dai a Deus o que é de Deus. Eu peguei uma homilia, né, feita pelo saudoso Dom Henrique Soares. Então ele tem uma reflexãozinha aqui muito interessante sobre esse assunto. Jesus dá uma resposta cheia de profundidade divina, que soluciona com toda a exatidão o problema que lhe tinham proposto, né? Mas ao mesmo tempo vai muito além do que tinham perguntado. Não se limita em dizer sim ou não. Então o que significa essa resposta final? Dar a César o que é de César, dar a Deus o que é de Deus. À primeira vista, Jesus estaria dividindo o mundo, dividindo as realidades em duas áreas, uma para Deus e outra para César. Deus e César, lado a lado. Ao ensinar a dar a César o que é de César, o Senhor nos convida a respeitar as estruturas da sociedade em que vivemos, a levá-las a sério e nos ensina a bem viver nelas, nessas estruturas, nessas realidades. Ou seja, não é possível haver uma separação propriamente dita, né? Mas é preciso levar Deus para o mundo. E é preciso, claro, estar no mundo, sem ser do mundo, mas antes de tudo, servindo a Deus de todo o coração. César aqui significa o mundo em que vivemos, com toda a sua riqueza, complexidade. César, diz Dom Henrique Soares, né? É a política, é a pátria, é a família, é o trabalho, é o emprego, é o esporte que praticamos. César são os amigos, são os nossos sonhos. Tudo quanto é humano e legítimo pode e deve ser apreciado e respeitado pelos cristãos. Nós estamos vivendo neste mundo, nós estamos pisando nesta terra, né? É óbvio que todos aqui têm realidades humanas, materiais, concretas, que constroem todos os dias com o trabalho, com o suor do rosto, com honestidade, né? Sendo no mundo sal da terra e luz também para iluminar as pessoas pelo testemunho. Podemos então dar a César o que é de César,
sem medo nem temor. Porém, dai a César não significa que a religião esteja confinada somente ao lugar sagrado, ao templo. Nem que a ordem e o cuidado dos assuntos sociais e econômicos devem ser feitos à margem da lei divina, como se Deus não existisse. Jesus reconheceu a competência do poder civil, reconheceu os seus direitos, mas avisou: devem ser respeitados também os direitos superiores de Deus. Toda a realidade humana, ela deve estar permeada dos mandamentos da lei de Deus. Até aqueles que governam precisam se sujeitar também às leis de Deus. Infelizmente, ao contrário, eles até querem se colocar como Deus, como se pudessem mudar a lei, e como se a vida pudesse ser descartada de maneira tão banal como é feita, ou como se fazem aí, com o aborto, tirando a vida inocente das crianças. Dai a César o que é de César, quer dizer, dai-lhe aquilo que lhe corresponde, mas não mais do que isso, porque o Estado não tem poder e domínio absolutos. E aí a gente tem que completar, né? Ao ensinar e exortar que se deve dar a Deus o que é de Deus, o Senhor nos recorda com toda seriedade que somente Deus é Deus. E o que se deve dar a Deus? Essa é a pergunta crucial, né? Nós devemos dar a Deus tudo, absolutamente tudo. De Deus é a nossa vida, de Deus é até a nossa morte. De Deus é tudo quanto temos, tudo quanto vivemos e somos. Dai a César o que é de César, mas recordai que também César pertence a Deus. César não é Deus. Inclusive a gente sabe que César se julgava Deus, porque ele colocou na moeda divino César, né? E a gente às vezes pode cair na tentação de endeusar a matéria, de endeusar o mundo, de endeusar algum pecado, né? E de ficar tão apegado que às vezes a gente coloca essa coisa, ou essa pessoa, ou esse pecado acima de Deus. São Paulo aos Coríntios, ele diz assim, olha, tudo pertence a vós, né? Tudo pertence a vós. Paulo, Apolo, Quefas, em outras palavras. Padre José Edilson, Padre Rafael, Padre Domingos Sávio, tudo pertence a vós, né? O mundo, a vida, a morte, as coisas presentes e as futuras, tudo é vosso. Mas vós sois de Cristo e Cristo é de Deus. Em última análise, tudo pertence a Deus, né? São Jerônimo tem uma frase que eu queria citar para vocês aqui. São coisas que normalmente nós fazemos no nosso dia a dia, na nossa vida espiritual, né? Os dízimos, as primícias, as oblações, as vítimas, ou seja, os sacrifícios da vida, né? Até mesmo a colaboração, deve-se dar tudo a Deus. Assim como o próprio Senhor Jesus também pagou a César o tributo, por si e por Pedro. Quando mandou Pedro ir lá pegar o peixe, né? E dentro da boca do peixe tinha uma moeda e Jesus mandou pagar o tributo. Até nosso Senhor também se sujeitou. Porém, olha só que bonito que fala São Jerônimo. No entanto, Jesus pagou a Deus o que é de Deus, fazendo a vontade do Pai. Resumindo, para fazer aquilo que é da vontade do Pai, é dar a Deus o que é de Deus e vice-versa, né? Santo Hilário de Poitiers, ele diz: convém que restituamos a Deus o que é dele, isto é, o corpo, a alma, a nossa vontade, o nosso coração, não é? Porque vejam bem, a moeda de César é de ouro, onde se encontra a sua imagem. No entanto, a moeda de Deus é o homem, é você, sou eu,
Essa é a moeda de Deus, em quem se encontra figurada a imagem de Deus. Deus nos fez a sua imagem e semelhança, e mais, Ele nos coloca através da graça a imagem de Cristo esculpida na alma. Por isso que nós somos a moeda de Deus, né? Que bonito. Portanto, dai vossos tributos a César e guardai a consciência de vossa inocência para Deus. Olha, guardar a inocência da consciência, hein? Para Deus. Que desafio, né? E eu aqui, para concluir, eu acho que é importante ainda citar, é um resumo de tudo. Cristão, tu deves participar da vida da humanidade, deves ser homem entre os homens, deves participar da construção da sociedade, tu deves saber apreciar o que de bom e de belo existe no mundo, mas não te esqueças, nada disso é Deus, nada disso merece tua adoração, nada disso deve prender teu coração, nem família, nem pátria, nem amigos, nem posse, nem ideias, nem poder. Só o Senhor é Deus. Viver assim é crer de verdade e levar uma vida cristã séria. Grande ilusão é a nossa de pensar que podemos colocar Deus no meio de tantos outros amores, né? Quantas vezes fazemos isso? Deus em segundo plano, ou em último plano, ou Deus misturado com os nossos apegos, com os nossos amores, com as nossas paixões, e fazemos de Deus mais uma realidade entre tantas. Não, Ele é tudo, Ele é o tudo, como dizia São Francisco de Assis. Tu és o bem, todo o bem universal. Nós celebramos nessa semana, no dia 17, Santa Margarida Maria Alacoque, né, a vidente do Sagrado Coração de Jesus, uma menina francesa lá do século 17, que desde pequenina ela foi chamada por Deus para que a sua alma fosse um holocausto contínuo, né? Porque ela sempre oferecia a Nosso Senhor os seus sacrifícios como atos de amor, até receber as revelações do coração de Jesus, quando Nosso Senhor apareceu para ela dizendo: eis o coração que tanto amou os homens, né? Dos quais recebe ingratidões, friezas e desprezos. Tu ao menos procure consolá-lo. E ela viveu essa prática da consolação, da reparação ao coração de Jesus, deu a Jesus tudo o que tinha que dar. E tem uma frase que resume toda a sua existência, e eu queria que vocês gravassem também no coração esse lema de vida: tudo de Deus, nada meu. Tudo por Deus, nada por mim. Tudo para Deus e nada para mim. Ou seja, ela se aniquilou, aceitou o escondimento, as humilhações, o esquecimento, né? Mas, no entanto, o que ela queria tanto era que Nosso Senhor fosse amado, né? E que Deus estivesse em primeiro lugar. Mesmo que ela fosse considerada nada, mesmo que ela fosse esquecida, rejeitada, e mesmo que não sobrasse, portanto, nada para si, mas o que ela tinha era tudo, era Deus, e ela foi feliz, e ela dizia: eu não temo morrer e ter que comparecer diante do juiz, pois esse juiz é aquele a quem eu tenho tanto amor, é aquele por cujo coração, né, eu devotei a minha vida inteira. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.